Nosso tema de hoje é a divisão silábica. Sílaba. O que é uma sílaba? Porque para a gente falar sobre divisão silábica, é importante que nós saibamos o que é uma sílaba. Uma sílaba, de acordo com o conceito de Evanildo Bechara, do dicionário do Evanildo Bechara, todos devemos ter um dicionário. Eu recomendo muito este aqui. Bom, sílaba é o quê? Um fonema ou grupo de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz. Como assim? Um grupo de fonemas, um fonema só, um grupo de fonemas. O que é um fonema? Um som, um som. Na verdade, o fonema é a representação gráfica aí do som, né? Então, por exemplo, quando eu digo si, é um grupo de sons que estão pronunciados de uma vez só, porque ninguém fala i. A gente fala si, lá, ba. Então, é possível você distinguir essa separação, né, desses grupos de sons. Si, lá, ba. Portanto, cada um desses grupos é o que nós chamamos de sílaba, tá? Então, é um fonema ou grupo de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, assim, de uma vez só. Si, lá, ba. Voz. De acordo com essa definição, nós temos aqui vocábulos que são classificados como monossílabos, porque só tem uma sílaba. Por exemplo, fé, uma sílaba. Dissílabos, porque são duas sílabas. Tempo. Trissílabos, que são três sílabas, ou melhor, que tem três sílabas. Português, que é a língua que nós estamos aqui estudando. E os polissílabos. Poli significa muitos, vários. Polissílabos são aqueles vocábulos palavras, que têm 4 ou mais sílabas. Por exemplo, separação. Separação. 4 sílabas, portanto, é um polissílabo. Como nós estamos falando de separação de sílabas do português, né? Então, fé, porque é para ter fé que você vai entender a matéria, e tempo, que demora um pouquinho de tempo, você tem que dar o tempo a você mesmo, mas você vai aprender. Bom, eu confesso uma coisa, separação de sílabas é um assunto que hoje talvez não seja assim tão premente, tão assim urgente. Por quê? Porque a maioria de nós usa o computador para escrever, né? O celular, o Word, e esses aplicativos para se escrever, eles já têm em si um separador de sílabas que na verdade não separa sílaba nenhuma. Ele simplesmente organiza na linha as palavras de tal forma que vai correndo as palavras para um lado, de tal forma que não haja separação de sílabas. Então, hoje, a separação de sílabas, entre aspas, é mais ou menos automática. Vamos para o outro slide. Então, quais são as regras de separação de sílabas? Porque quando nós estamos na escola escrevendo, né, nós, à mão, no caderno, nós não temos esse recurso do Word, aí precisamos saber como separar as sílabas. Então, vamos ver as regras básicas de separação de sílabas. Antes de nada, para você separar a sílaba, você vai de acordo com a pronúncia. Como a gente acabou de falar, se sílaba é um grupo de sons pronunciados juntos, teoricamente, qualquer pessoa, mesmo analfabeta, ela consegue fazer uma separação de sílabas. Então, ela consegue fazer, porque ela é usuária da língua, então ela sabe como se pronuncia a sua língua. Mas os gramáticos inventaram as regrinhas de separação de sílabas, né? Eles como é que se diz? As listaram. Então, vamos agora aprender as regras básicas de separação de sílabas. Não se separam vogais de ditongos e tritongos. Aí você me pergunta o que é um ditongo e um tritongo. O ditongo é quando você tem duas vogais pronunciadas juntas. Tritongo, 3 vogais pronunciadas juntas. Por exemplo, pai, chão. Então, você tem aqui ai e o ão. São vogais pronunciadas juntas. Pai, chão. Você não fala pai, chão. Fala pai, chão. Aí não são separadas. Pai, chão. Viram como é a pronúncia? Treino. Então, você não fala treino, é treino. Iguais.
Aí você não fala iguais, iguais. Não, fala iguais, iguais, iguais. E é assim como se separa. Iguais. Paraguai. Paraguai. Jesus, Maria e José. Paraguai aqui saiu com letra minúscula e deveria ser com letra maiúscula. E não vai ter como eu corrigir agora. Depois eu corrijo. Paraguai. Paraguai. Guai. Viram? Igual, iguais. Paraguai. U-A-I. São 3 vogais, ou seja, um tritongo pronunciado junto. Pronunciadas juntas. Saudação. Saudação. Secretária. Esse riá é junto, ou seja, é um ditongo. Secretária. Então, as vogais pronunciadas juntas, que estão em ditongos ou tritongos, não são separadas, né? Porque se afinal de contas é pela pronúncia, vamos para a próxima regra. Separam-se os hiatos. Então, se os ditongos não são separados, os hiatos são. O que são hiatos? Hiatos justamente são vogais pronunciadas separadamente. Então, se elas são pronunciadas separadamente, elas são separadas nas sílabas. Saúde. Você não fala saúde. Você fala saúde. Mesmo que às vezes seja difícil de você perceber a separação, ela existe. Ó, saúde, tá? Duelo. São 3 sílabas. Duelo. Saída. Você não fala saída. É saída. Separado. São 2 vogais pronunciadas separadamente, um hiato. Coelho. 2 vogais separadas, um hiato. Dizenteria. Dizenteria. Todos falam desinteria, mas está errado. Consulte lá. Se você procurar desinteria, você não vai achar no dicionário, nem no dicionário do Bechara e nem em outro dicionário. Se você achar, é porque o dicionário está errado. É disenteria. Dizenteria, separado. Secretaria. Comparem com a palavra que eu tinha colocado anteriormente, que era secretária. Aqui é secretaria. Quando a gente fala secretária, o ia é junto, né? São 2 vogais juntas, ditongo. Mas aqui é secretaria, separado. Perceberam? Igual geografia, secretaria, dizenteria, hiato. Então, são separados. São pronunciados separados e são escritos separados. Quero dizer, numa divisão silábica, né? Vamos para o próximo slide. Não se separam os dígrafos, que são dígrafos, 2 letritas, que tem um só som. 2 letritas, um só sonzinho. CH, LH, NH, GU e QU. Agora, vamos combinar, né? Que ia ficar esquisito se a gente separasse essas letras. Ia separar de que jeito? Então, ó, queijo. Como é que você ia separar Q do U? Não tem como, né? Só se falasse não tem como. Peguei. Aí você tem U, E, I. Tem inclusive um tritongo, né? Peguei. Como é que você separaria o G do U? Não dá, nem Deus separaria. Fachada. Como é que você separaria o C do H? De jeito nenhum, não daria. Não dá. Porque se o princípio da separação das sílabas é pela pronúncia, fachada. Entendeu? Fronha. Fronha. Eu nem vou dizer do F com R que não se separa, porque é óbvio que não se separa. Como é que você separaria? Fronha. Não tem como. É fronha. Colher. O LH também não se separa. Então, aí, 2 sílabas, tá? Então, os dígrafos não se separam. Eu acho desnecessário dizer, mas como eu consulto as gramáticas antes de fazer as minhas aulas, né? Por exemplo, nesta gramática aqui do Segala, mini gramática da língua portuguesa, Domingos Pascoal Segala, uma gramática muito boa, tem tudo isso que eu estou falando aqui. Outra gramática muito boa, essa daqui, tudo isso que eu estou falando está nessas gramáticas, tá? E no dicionário do Bechara. Próximo slide. Contrariando a regra, porque assim, gramáticos são criaturas que resolvem
que fazer regras para a língua, né? Mas aí, como fica muito chato, ficar tudo regra, 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 eles fazem as exceções às regras, né? Para ficar um pouco mais movimentada a coisa, a gramática, né? Para ter mais entusiasmo, mais, como é que se diz? Mais aventura, que nem no Hop Hari, né? É meio montanha-russa, se você está aprendendo, mas montanha-russa, a montanha-russa da língua. Contrariando a regra geral, quer dizer, ao contrário do que diz a regra geral, separam-se os dois R's, os dois S's, o SC cedilha e o XC, porque dois R's, dois S's, eles são dígrafos, né? São, na verdade, duas letras, um som só. Dígrafo, duas letras, um som só. Como o NH, o LH, mas aí esses daqui não se separam. Ou melhor, desculpa, se separam. Separam-se também grande. Separam-se. Por quê? Realmente a explicação é meio estranha. Vamos supor que eles briguem entre si, ou então, como você tem uma letra dobrada mesmo, ou duas letras aqui, por exemplo, SC, que na verdade são um som só, né? Na verdade, né? O que acontece? Parece que a primeira letra se apoia na sílaba anterior e a segunda letra é da sílaba seguinte. Então, veja só, guerra, a gente não pronuncia guerra, né? Guerra, mas aí tem dois R's, a gramática diz que é para se separar. Os dois R's se separam, então vamos pensar assim, os gêmeos separados. Sossego, a mesma coisa, sossego, como se a gente pronunciasse separado, mas não, a gente fala guerra, sossego. Mas enfim, separam-se os dois R's, separam-se os dois S's. Piscina, ninguém fala piscina, né? Se falasse, falaria piscina, mas todos falamos piscina, piscina, como se nem houvesse esse S. Provavelmente, estou falando sério, porque a língua evolui, né? Provavelmente daqui a 200 anos, talvez 300 ou então 500, esse S do piscina já não vai mais existir. Bom, mas aí como eu também não vou estar mais aqui, ninguém vai estar mais aqui para poder comprovar, não vai ter como comprovar. Mas o que é que pode comprovar essa teoria? Que a língua evolui. Então, a língua lá no ano 1000 não se escrevia do jeito que se escreve hoje. Por exemplo, na língua espanhola, palavras como psicólogo, e tem esse P no começo, já estão se escrevendo em muitos jornais e revistas sem o P. Psicólogo, a gente fala psicólogo, porque a gente não fala mais o P. Aí o P está desaparecendo da ortografia. Em alguns casos até se permite a ortografia sem esse P. E esse talvez seja o caso de piscina, por exemplo. Daqui, sei lá, 300 anos, provavelmente esse S aí não vai mais existir, né? Provavelmente. Mas enquanto ele não desiste, não, ele não desaparece, nós temos que usá-lo e saber como escrever e como separar as sílabas. Então, guerra, dois R separa, sossego, dois S separa, piscina separa, cresço separa. No caso de piscina é mais fácil, né? Cresço separa, exceto separa. Então, essas letras se separam, tá? Elas brigam, vocês têm que separá-las nas sílabas. Consoantes mudas apoiam-se na sílaba anterior, ou seja, elas são separadas, mas elas ficam sempre na anterior. Então, por exemplo, apto, você não fala apito, né? Apito, porque se você falasse apito seria outra coisa que não é apto. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema, eu sei português, eu estou apta a dar aulas de língua portuguesa, eu tenho diploma, meu diploma não é fajuto, como muitos diplomas por aí que andam dizendo, né? Meu diploma é um diploma comprovado, ninguém colocou em questionamento. Então, assim, apto. A letra é muda. Por que é muda? Porque você não pronuncia apito, perceberam? Apto. Ela se apoia na letra A, então apto. Advogado. Muita gente fala advogado ou advogado. Não é advogado, é advogado. O D se apoia no A. Não falem advogado porque é feio e não está correto. Técnico. O C que é mudo, porque não é técnico, não tem QI. O C mudo se apoia no
na sílaba anterior. Digno, digno. Não é digno com G-U-I, não é. Portanto, é um G mudo, se apoia na sílaba anterior. Afta. Afta, aquelas coisinhas que dá na boca, às vezes com a comida que você come, um tipo de alergia. Afta. Infecção. Infecção. Réptil. Não é o rap, é réptil. O P mudo se apoia na sílaba anterior. E absoluto. Então, todas palavrinhas muito lindas que nós usamos todos os dias, que temos que escrever bem, pronunciar bem, e se tivermos que separá-las bem separadinhas, para demonstrarmos que sabemos muito português. Separação da letra X com pronúncia de x. Fixar. Complexo. Tóxico. Reflexão. Oxigênio. Eu acho que aqui não tem muito problema, né? Ó, fixar. Complexo. Tóxico. Reflexão. Oxigênio. Esse oxigênio, é um ditongo. Duas vogais pronunciadas juntas, um ditongo. Eu acho que aqui não tem muito o que dizer, né? Eu só coloquei porque estava na gramática, eu falei, vou seguir à risca as regrinhas que a gramática nos traz para que não haja nenhum problema, assim, de ficar alguma coisa de fora, né? Na separação de sílabas, não se levam em consideração prefixos, sufixos nem radicais. Já vou explicar para vocês. Por exemplo, a palavra desatento. Desatento vem de atento, e aí a gente coloca um prefixo de negação. Prefixo é o que vem na frente de uma palavra. Pré vem antes, né? Quando eu falo preconceito é quando eu tenho um conceito, uma ideia antes de conhecer as coisas. Porque quando a gente tem um preconceito a respeito de uma pessoa, de uma religião, a ideia é uma ideia prévia. Antes de conhecer, eu já estou achando alguma coisa que não deveria. Então, desatento, é um prefixo, desatento. Só que a gente não guarda a separação do prefixo. Em algumas línguas, a separação é essa, mas em português não. A gente separa como se pronuncia mesmo. Desatento. Não seja desatento. Ninguém fala desatento. Até podemos falar, né? Mas não separamos assim as sílabas. Dizenteria. E a separa porque são duas vogais pronunciadas separadas, um hiato. Dizenteria. Interurbano. Por quê? Separa-se como se fala, é interurbano. Por exemplo, uma chamada para outra cidade, de São Paulo para o Rio, é um interurbano. Não sei por que a gente fala um interurbano, é uma ligação interurbana, né? Uma chamada interurbana. Não deveria se chamar um interurbano, né? Interurbano, ônibus interurbano, que vai de uma cidade para outra, de um município para outro. Interurbano, mas a separação é interurbano. Transatlântico, aquele navio, né? Transatlântico. Mas a ideia é Atlântico, transatlântico, que cruza o oceano. Subentendido, aquilo que está por debaixo, por exemplo. Quando eu digo assim, gente, é para fazer a tarefa para a semana que vem. E aí fica o quê? Subentendido que eu vou corrigir a tarefa. Eu não disse claramente que ia corrigir, mas fica entendido por debaixo dessa minha fala. Subentendido, mas a separação é subentendido. Bem, próximo slide. E aqui, o último slide, que é uma dica que eu quero dar a vocês. Quando vocês estão escrevendo à mão, no caderno, não é? Que às vezes a gente escreve à mão no caderno, no caso os alunos de sexto ano escrevem mais, os de sétimo, os de oitavo, porque é um processo, né, que nós temos que ir passando para poder chegar a uma aprendizagem maior. Quando estamos escrevendo à mão, nós vamos supor, estou escrevendo lá, estamos esperando as notícias atualizadas sobre a saúde de nosso vizinho diagnosticado com o vírus, com o coronavírus.
que acontece aqui? Eu pus, estamos esperando as notícias atualizadas sobre a saúde. Tá certinha a separação de sílabas, tá certinha. Aqui, ó, saúde, certo, né? Terminou a linha, não cabe mais a palavra, eu separei certo. Acontece que, visualmente falando, isso aqui não é bonito. Então, o que a gente recomenda, mesmo vocês escrevendo ou à mão, no Word, nem precisa, porque, olha, eu pastei para poder separar assim, porque ele não deixava. Ele mesmo já fazia a correção automática e passava a palavra inteira para outra linha, como está aqui na segunda versão, tá vendo? Ele já se autocorrige, porque ele já vai fazendo a métrica das palavras, ajustando as letrinhas e dá tudo certinho. Escrevendo à mão, aqui essa separação está certa? Tá, está certa. Mas visualmente falando, ela não fica bonita. Então, o que a gente recomenda? Quando acontece isso, você vê que o espaço está acabando, que a linha vai acabar, porque você vai ter que ir escrevendo e olhando, né, para frente, que espaço que você tem para frente. Recomenda-se que você não separe a palavra assim, mesmo que seja dentro da separação correta, que se aprendeu na escola, que se vê nas gramáticas, porque visualmente fica feio. Então, você puxa um pouquinho para cá, você pode colocar sobre a saúde, a palavra inteira na outra linha, ou tenta ajustar para que saúde caiba toda na linha sem ter que separar, porque fica feio. Ou então, você pode separar saúde e o D lá na outra linha. Por quê? Porque fica visualmente mais harmônico. Quando nós escrevemos, nós temos que pensar também na beleza, né, daquilo que a gente apresenta. Como uma letra, um garrancho, o professor, além de não entender, não é bonito, não é? Um garrancho não é bonito para ninguém. Eu sei que gosto não se discute, existem gostos e gostos, mas ninguém acha bonito garranchos. Então, a mesma coisa, essa separação é a correta, está dentro, eu não posso penalizar um aluno porque ele fez essa separação, porque ele está correto, mas não fica bonito, então a gente orienta os alunos a escreverem, puxa mais o azinho para cá e põe a palavra inteira na outra linha, né? A saúde na outra linha, ou então joga o U para cima, a saúde, tá bom? Só para ficar mais harmônico, ficar mais equilibrado, assim, visualmente falando. E, por último, quero dizer, a gente escreve à mão, mas existem empresas em todas as empresas, quando se fazem reuniões, são escritas atas, empresas, pode ser uma escola, pode ser, por exemplo, a nossa escola, a gente faz reunião de professores, de direção, a faculdade, onde quer que se façam reuniões, uma empresa de cosméticos, enfim, qualquer empresa, são feitas atas. A ata é o registro escrito daquela reunião. E em alguns lugares as atas ainda são escritas à mão, né? Tem um livro de atas. E daí é uma ocasião um momento em que nós escrevemos à mão, obrigatoriamente. E então recomenda o que eu acabei de dizer, para ficar mais bonitinho, a letra bonita, mas a separação de sílabas também fazendo um certo equilíbrio, para não ficar assim estranho. O Sá ficou aqui, o U ficou lá, coitado, perdido sozinho. Fica esquisito, não fica? Olha como fica mais bonito o outro de baixo, saúde do nosso vizinho, né? Ficou mais harmônico. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se não entenderam, perguntem durante as aulas ou revejam o vídeo. E olhem no dicionário, porque o dicionário também traz a separação das sílabas. Qualquer dúvida, consultem o Peixara. Até a próxima! Até a próxima aula.